Estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso Podprefa. E como sempre, né, Guess, é na nossa tradição aqui do nosso programa, a gente vai falar sobre educação. E para isso a gente trouxe uma equipe especial vinda lá do SEI Rio Branco. Vamos falar bastante sobre o que está acontecendo de bom. Vamos descobrir o que está acontecendo de bom lá no SEI Rio Branco. E para isso a gente trouxe a diretora Simone de Avis. Simone, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer todo nosso. Também com a presença do Jean Júnior Pereira, coordenador pedagógico lá do SEI. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia a toda a comunidade. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E também a coordenadora pedagógica, a Silene Fantini Dada. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite, né? Bem-vinda. Diretora, Simone, deixa eu saber de você o seguinte. A pergunta é, o que está acontecendo de bom lá no SEI Rio Branco, hein? Olha! Muita coisa, né? Muita coisa. Sempre tem muita coisa boa acontecendo no SEI Rio Branco, né? Há pouco tempo atrás, aí, há uma semana, a gente trabalhou a Mini Fenarreco. Ó. Então, assim, a gente teve comida típica, né? Nós tivemos também dança, né? Que a gente, há 5 anos a gente já faz isso, né? Esse trabalho de trazer a tradição para dentro da nossa escola, porque a gente tem muitas crianças que vêm de fora e não conhecem a tradição da comunidade. E até os que já estão, porque são pequenos, né? Uhum. Então, ele vai levar para essa geração a nossa tradição aqui, que é a Fenarreco, a cultura alemã, que é tão gostosa, né? E a gente procura trazer isso, levar isso para as nossas crianças através da música, das brincadeiras, dança, tudo de uma forma muito leve, muito gostosa, para eles, assim, saberem o que é bom aqui em Brusque também, que tem essa... Coisa boa. Isso. Pode passar o microfone para o Júnior. Enquanto isso, eu vou perguntar para a Silene. Silene, qual é a receptividade das crianças com relação a isso, esse trabalho que vocês fazem de levar a Fenarreco para os pequenininhos? Olha, é maravilhoso. Eu sempre digo assim, né? Às vezes a gente está assim um pouquinho triste, vamos supor, tá com algum problema, mas tu chega na creche, tu vê aqueles, né, sorrisos maravilhosos assim, pronto, tu esquece tudo, tu já entra naquela rotina deles, já transforma o teu dia. E quando tem a música, é melhor ainda, né? Até nessa nossa Mini Fenarreco, aquelas bandas ali alemãs, tu olha aqueles bebês, ao ouvir aquela música, né? Se movimentando, dançando, isso não tem preço pra gente. É maravilhoso, é lindo. Jean, a gente vê, por exemplo, na Fenarreco mesmo, a gente já vê uma turma de adolescentes que já começa a frequentar, né? Pessoas que de um pouco mais de idade que dizem, eu já venho na Fenarreco há 15 anos, há 20 anos. Vocês estão se antecipando a isso, vocês estão criando uma nova geração de fenafesteiros, é isso? Isso, nossa. E como a Simone disse, é tão interessante porque a gente tem muitas crianças, né, que suas famílias vieram de outro estado. E particularmente eu também, né, venho de uma outra cultura, de uma outra realidade. E quando eu chego no SEI Rio Branco, em meados do ano passado, eu não tinha conhecimento, eu era novo em Brusque, né? Então, o primeiro contato que eu tive de Fenarreco foi na creche, né? Uhum. Então, conhecer a culinária, conhecer as roupas, as músicas e todo aquele clima foi muito bom. E ali eu comecei, então, a compreender. Porque quando a gente chega numa instituição de ensino, a gente sempre tem na mente assim, eu vou ensinar. Eu estou indo com a minha bagagem toda. Mas muitas vezes a gente também aprende. Na maioria das vezes a gente aprende, né? Então eu tive esse primeiro contato com essa cultura tão rica, tão maravilhosa. E a partir dali, eu comecei a dimensionar que realmente a Fenarreco é Brusque. É esse município que abraça, quem chega, quem vem para conquistar uma vida nova, né? Para trilhar um novo caminho. É uma história tão forte, né? Desse povo também, né, alemão, que chegou nessa terra em busca de uma nova vida, de uma nova história. Então eu penso que isso vem se repetindo novamente, né? E a festa é justamente para celebrar isso, esse recomeço, essa identidade, né? As nossas crianças vão tendo acesso a esse tipo de cultura, né? Muitos vieram já trazendo bagagem de outros estados, mas a gente sempre trabalha com eles justamente essa noção, né? Não é que uma cultura é melhor e a outra não. Não. Vamos construir esse quebra-cabeça, vamos unir, né? É uma junção. O povo brasileiro, ele é múltiplo. Então, essa identidade múltipla
ela também acontece lá na creche e na FENARRECO. É mais um movimento, né, de uma mistura que é o Brasil. Esse é o nosso país, né? Essa é a nossa identidade. Então as crianças estão tendo acesso. Eles não sabem dessa coisa tão complexa, porque é lúdico lá no momento, né? Mas por trás dessa ludicidade é justamente isso. É a gente construir quem é Brusque, construir quem é o CMEI Rio Branco, aquela comunidade, né? Então, assim, fiquei muito feliz e feliz também das crianças estarem vivenciando todo esse processo. Coisa boa, Gesser. Muito legal, muito bacana. Eu sou suspeito a falar, Simone. Finafesteiro de carteirinha. E não, por ter conhecido, né? Eu acho que estava tentando lembrar aqui na minha memória, buscar, porque eu tive com o Deco lá, quando o Deco ainda era vereador. Isso. A gente visitou lá o espaço, né? Enfim, de todas as mudanças e tudo do empenho que vocês fazem pelo local, que onde está realmente esse centro de educação, vamos falar assim, mas com muito carinho, vendo possibilidades. A Silene já pensou nisso, a Simone pensou naquilo e sempre tentando fomentar isso também. Não conhecia o Jean, né, mas prazer mais uma vez e pelo empenho aí, né, eu acho que a gente vê quando tem carinho, quando a pessoa realmente se empolga, como a gente falou antes também, e é muito bacana, né? E como ele falou, acho essa extensão, essa atividade da FENARRECO, e tá pensando, eu lembro depois a gente foi junto com o prefeito André também, daí já... Mostra trabalho. Lembro do Gael, que é filho também de uma outra servidora que estudava lá. Encontrei filhos de amigos também lá e a gente vê isso como tem um carinho lá. E de propor isso como a gente vê em visto, né, Rafa? A gente falou que esse último bloco sempre é voltado para a educação e como as demais escolas também estão fazendo isso, não só fazer o padrão, digamos, aquela metodologia, né, que a gente tem como histórico. Não, poxa, as disciplinas padrões, vamos falar assim, né, Jean? Português, matemática, ciência, geografia, mas fazer isso, possibilitar aquilo que a gente fala, de fazer sentido, de estender isso, de plantar essa sementinha do respeito cultural à festa, mas que a nossa cidade é construída com várias pessoas, né, Simone? Com certeza. Então, que vieram para cá, que vêm construindo seus sonhos aqui, e cada vez mais, cada dia a gente vê a população aumenta, a comunidade aumenta, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer, né? Essas boas práticas, né? Muito legal. Pode falar. Muito aí, me empolguei não, legal. E assim, ele falou da mostra, né, que vocês foram ano passado, eu acho que foi o Deco, foi o prefeito lá, né? Isso. Então, a mostra de trabalho a gente faz, é o 3º ano da nossa mostra, né? E essa mostra de trabalho, ela acontece desde o início do ano. As professoras vão junto com as crianças, todas as atividades que elas fazem, elas vão construindo com as crianças para no final de outubro a gente mostrar para as famílias, para a comunidade e para as pessoas que vão lá o quanto que essas professoras, que essas crianças têm de maravilhoso no CMEI, sabe? Porque assim, deixar para trás essa coisa de que educação infantil é só cuidar. O cuidar e o educar, ele tem que seguir junto, né? O cuidar é o carinho, é o cuidado, é a higiene, é a alimentação. Mas a gente trabalha muito além disso, né? Educação infantil é o primeiro passo para o ensino. Então, assim, né? É a base. É a base. E se tu tens uma boa base ali, então, assim, vamos mostrar para essas crianças, vamos fazer coisas diferentes, não só ir lá para brincar, para dormir, para comer. Não, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente recebeu aqui já algumas outras escolas também do nosso município e um desses trabalhos a gente falava justamente sobre isso. Já passou da fase da gente tratar as escolas como apenas algo assistencialista. Isso. Já está indo muito além disso. Muito além disso. Isso era na minha época e do Gesser. Né? A gente tinha essa... Já, né? Que se tu pensar, já era errado lá. Já era errado lá. Imagina, mas é que talvez, não sei se errado seja o termo, foi mas melhorado, né? É que foi Muito por melhorado. causa de os pais poderem trabalhar. Isso já foi lá antigamente, né? É que Mas eu acho agora que já mudou, hoje não a é? pedagogia ela se desenvolveu tanto de uma maneira, né, que hoje a gente tem escolas como a Rio Branco que elas também permitem que esse trabalho seja ampliado, que esse trabalho vá além do tomar conta. Isso. Né? Cuidar, né? Cuidar. Né? Então, e um trabalho que a gente vem vendo, vem acompanhando aqui no município de Brusque, e eu falo sempre isso para o Gesser, é sair daquela mesmice que é importante da língua portuguesa, da matemática, da física, da química, da biologia, das ciências, da geografia,
Tem que ter. Tem que ter. Evidentemente que tem que ter. Mas entregar mais do que isso, né? É aproveitar o que os pedagogos, o que os professores têm, que estão se especializando, que estão conhecendo e que eles estão usando para sair dessa caixinha, de furar essa bolha e de oferecer mais às nossas crianças. É esse o trabalho que a gente incentiva e que a gente quer mostrar aqui. Por isso é que a gente traz vocês aqui, por isso que vocês estão aqui. É uma coisa bem importante que tu falasse também, temos que querer, né? Exato. A escola precisa fazer esse movimento. Então, lá no nosso CMEI, a gente é muito privilegiado, que a gente tem uma equipe muito, muito, muito parceira. Então, assim, tudo que a gente propõe, aceitam e vamos fazer, vai dar Ótimo. certo, né? Tá dando algum problema agora, mas vai dar certo. E te conhecendo nesse pouco que a gente está se comunicando aqui, eu tenho a impressão de que o que eles propõem também para Muito. vocês também é aceito. Isso, é muito aberto. Né? É muito aberto. Tem essa troca. Isso, né? é bem democrático. A gente faz uma reunião pedagógica, a gente joga as ideias, traz... Recebe as ideias. Recebe as ideias delas, junta tudo e vamos fazer desse jeito. Até que 2 anos a gente só fez a amostra. Era aquilo ali, vocês foram, né, lindo, maravilhoso. Agora, esse ano a gente inovou. Nós estamos fazendo também a feirinha do CMEI Rio Branco, que é o quê? Depois eu vou deixar eles falar um pouquinho, que eu falo muito. Que bom. Nós, desde o início do ano também, as professoras estão trabalhando com eles assim. Vai ter a mostra que vai ser literatura. Algumas histórias. Lá no fundão. Aqui na frente vai ter barraquinhas vendendo bolo de milho, bolo de cenoura, sabão, me ajuda aí, sabonete, Aromatizantes. pão, Aromatizante. aromatizantes, tudo isso que já foi trabalhado com a criança durante o ano. Então, assim, a professora já fez o bolo de milho com a criança, a aipim, a professora já cozinhou o aipim, já fez a farinha, já fez, sabe, assim, tudo elas já fizeram durante o ano, agora a gente está só finalizando todos os projetos que a gente faz durante o ano. Que legal. Então, isso eu acho importantíssimo, né? Daí as famílias vêm e realmente veem, né? Que ali é um local que não é só de cuidado. Ali as crianças vão aprender e muitas habilidades, né? E sabe qual o ponto que eu queria destacar? Sou professor também, só que no Senai, né? Então já é um outro público, uma outra faixa etária. Mas só para a gente deixar claro, eu acredito muito, né, que esse processo transversal, né, coordenador, professor, Jean também, ele vai além, porque até e outro, né, que isso dá mais trabalho. O que vocês fazem dá mais trabalho, porque às vezes as pessoas podem achar, não, isso é mais fácil, né? Eles estão fazendo a feirinha, estão fazendo essa atividade outra, porque é mais fácil. Não, é porque vocês acreditam que isso vai além. E como o Rafa falou, né, daquela mesmice, digamos assim, mas eu acho que acredito assim, quando a gente isola, né, uma metodologia ou outra, ou vamos falar das unidades curriculares, português, matemática, quando a gente coloca elas uma do lado da outra, faz sentido lá na frente na vida. Para a criança pensar, poxa, eu vou aprender português, matemática também. Não, mas ali ela faz sentido para ela desenvolver um projeto, para ela fazer uma outra atividade, para ela ver que lá fora, quando ela já começa a entender um pouquinho mais o mundo, né? Ou os pais também, a atividade, o trabalho dos pais, ou a construção da sociedade, como funciona, né? Todas essas engrenagens. E isso faz sentido, é isso, né, professor? Nossa, perfeitamente, assim. E o que a gente vai ver lá, né, hoje à noite, amanhã, durante o dia, é o currículo vivo, né? Sim. Porque o que a gente aprende na pedagogia é o currículo formal, é elaborar o plano de aula, são as minhas intenções, mas o currículo vivo, a metodologia viva, ela vai se apresentar justamente nesses momentos, né? É quando a criança vai acompanhar esse plantio, esse crescimento, essa observação, o registro, né? A professora vai instigando, a professora vai mediando todo esse processo. Então, as famílias vão ter a oportunidade de ver justamente todo esse percurso, né? Que foi construído com a criança desde o início do ano, se concretizando ali na mostra de trabalhos, né? Então, esse ano, mais inovada, né? Porque além da literatura que foi trabalhado por um grupo de professoras, né, de hora atividade, as outras também se sentiram à vontade em participar, né? Foram convidadas e uma foi animando a outra e é esse o processo. Então, em alguns lugares nós temos qual processo? Um não faz, ninguém mais faz. E justamente lá no CMEI Rio Branco é o contrário. Eu vou fazer, o coordenador instigou, trouxe uma ideia, vamos fazer. Então, elas ousam demais. Eu sempre digo para elas que
A mente delas é muito fértil. E isso vai se apresentando também com relação às crianças. Que A legal. gente dá oportunidade para elas, né? A gente dá a oportunidade delas expressarem e colocarem para fora, né? Eu acho que é muito. Condições também, né? É, Porque, todas às vezes, tem abraçam custos. juntas, né? Isso. Pegam junto e trabalham junto. Uma coisa que eu quero também destacar ali da mostra desse nosso projeto é que ele foi não com uma intenção só. Vamos trabalhar a horta. Né? Não foi só essa a intenção. Vamos trabalhar a horta, vamos ver como é que é o mexer na terra, o plantar, conhecer já a semente ou a muda, trabalhar isso, o que Quantidade, precisa, né? a quantidade. Matemática ali inserida. Entrou gráfico depois na sala com as professoras, né? Trabalharam muito isso dali. E daí, vamos cuidar da terra, vamos agora regar, sabendo que aquele ser é um ser, né? Vivo, precisa de cuidados, né? Então, para ele, a própria criança saber, sentir que ela também faz parte daquele meio, né? Isso. E assim, ó, tudo que for plantado ali, a criança vai colher, ela vai preparar, né? E Vai cuidar. cuidar, comer, saber de onde que veio. Porque, vamos supor, é aquela história, né? A caixinha do leite, o leite vem na caixinha, né? A banana, que estão trabalhando, né, o cacho da banana. Muitas crianças veem a banana só lá no mercado. Mas como é que é um pé de banana? Como é que planta, Como é né? que é planta? Eles plantaram o pé de banana. Como é que é o Plantaram. cacho? Que legal. Então plantaram o pé de banana, plantaram o aipim, né? Para eles saberem de onde vem e valorizar mais isso. Isso também a gente está trabalhando, então, a alimentação, né? Para valorizar isso dali, para comidas saudáveis, né? Sem agrotóxico, tudo. Então, isso tudo é trabalhado. Eu vi que recentemente, acho que foi essa semana ou foi semana passada, uma escola particular daqui de Brusque, ela fez um passeio, foi visitar o Horto Florestal, né? E aí foi muito legal, eu vi as fotos, eu fiz eu olhei a matéria que a gente fez lá na Secretaria de Relações Institucionais. E foi tão bonitinho ver as crianças mexendo na terra, mexendo, né? E elas levaram uma mudinha de girassol para casa. Então tinham essa tarefinha de plantar a mudinha em casa, né? E cuidar e ver o crescimento, o desenvolvimento daquela mudinha e tal. Então é bacana a gente ver, né, as crianças colocando a mãozinha na terra, entendendo da onde vem as coisas, da onde vem uma banana, da onde vem uma outra fruta, da onde vem o nosso alimento, né? E de estar convivendo, experienciando isso. De novo, vou ter que falar, eu lá no Rio de Janeiro, eu nunca tive essa experiência. É o Rio de Janeiro, é uma outra selva, é uma selva de pedra. Né? É uma outra realidade. Mas eu acho Né? que também aqui em Brusque tem muitas crianças nossas ali que tem, o Gesser conheceu, o CME Rio Branco, muitas crianças que moram em apartamentos. Muitas, a maioria das nossas crianças. Então não é só lá, aqui também. E ali eles têm essa oportunidade de fazer todas essas coisas que eles não conseguem fazer em casa, porque o apartamento desce Claro. a garagem, pega o carro, sai, entende? Não tem esse espaço Exato. para eles, né? E é bem interessante, a professora que plantou o aipim, são crianças de 2 para 3 anos. Então agora o aipim já deu a cabecinha, eles estão enlouquecidos, né? Aí eles querem todo dia lá ver se cresceu mais um Verificar. pouco, se cresceu Que mais um pouco. barato. E nessa muito idade legal. É muito legal. Eu sei como é que é. Eu sou pai também, o Rafa também, mas a filha do Rafa já mais adolescente, mas ele deve lembrar também desses momentos, porque quando a criança está ali nessa fase inicial, foi feita aquela experiência do feijão. também. Essa aí é a clássica. O meu filho, ele vinha, pai, mudou, não mudou, tem que botar na janela, tem que botar no sol, tem que fazer isso. Então é muito legal. E outro ponto que eu acho legal destacar dessas atividades, que eu acho crucial para a gente fazer um mundo melhor, que a gente fala, né, professor Silene, também, ali de maneira utópica sempre, mas é quando essas crianças têm essa sementinha ali para esse contato, para esse processo manual, que hoje a gente vive uma era tão tecnológica, e querendo ou não, o ser humano, a gente vê por alguns estudos aí que acaba meio que se isolando, e ele não entender realmente que a comunidade é o convívio entre pessoas, né? E ele faz o processo manual, entende que ele é peça importante, isso lá na frente a gente com certeza vai refletir, né, numa sociedade melhor. Esse é o caminho, não vejo outro. Esse lado que vocês estão estimulando
tanto da questão do plantio, do entendimento da importância desse plantio, do cuidado, da colheita, tudo, e também com relação à FENARRECO, as nossas tradições, as origens do município de Brusque, entender a questão da colonização alemã, as influências, né? A gente volta tudo para a mesma raiz, a brincadeira que eu estou querendo fazer. Né? Tem o plantio, tem o cuidado, mas tem as nossas raízes também, as raízes do povo catarinense. Né? Então, no final, tudo vai para um lugar só. Um lugar só. Né? Entender as raízes, de botar a mão na terra, como a senhora falou, né? De conhecer a importância daquilo que a gente está comendo, está plantando. Peraí, mas como é que veio parar no meu prato isso daqui? Né? Como é que o leite foi parar dentro da caixinha? Né? Então, entender já desde pequenininho como é que a mandioca ela sai da terra, como é que é aquilo ali, a batata doce, enfim, e tudo. E como é que as crianças elas se comportam dentro de uma sala de aula, e aí eu quero saber de vocês, porque tem a questão de ter que aprender o que tem que aprender no currículo básico. Sim. Né? Como é que elas aprendem esse currículo básico, se ainda é aquela coisa de estar ali, tipo, olhando para o quadro, né? E a professora explicando tudo e tal, aquela coisa que a gente vê mais formal de anos e anos e anos, e de repente tem que sair dali e aprende da FENARRECO e bota a mão na terra e vai para cá e vai para cá. Como é que é essa diferenciação de mundos de ensino? Então, a coordenação pedagógica bastante... Complexei o negócio aqui agora. A coordenação pedagógica bastante presente, né, Selene? Sim. Nesse processo, né? Porque o coordenador ele vai garantir que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira satisfatória, garantindo os direitos de aprendizagem, né? Então, a gente tem toda essa função. Então, as professoras, basicamente, elas começam com algo que chama a atenção das crianças, muitas vezes trazido por elas mesmas, né? A professora vai fazer algumas indagações, né? O que fez no final de semana, o que eles gostam, ou a partir da leitura de uma história, né? A educação infantil tem bastante essa questão da história, né? Trazer primeiro o lúdico para dentro da roda de conversa ali, né? No primeiro momento. E a partir daquilo ali, as crianças vão imaginando e vão trazendo essas demandas. E a partir daquilo ali, a professora ela vai deixando tudo mais complexo. Opa, nessa história aqui tinha, então, uma cobra. Vamos pesquisar as espécies que tem no Brasil. Quem que já viu? A criança já fala. Apareceu no quintal da minha casa. Já vai trazendo coisas do cotidiano, porque é isso que faz sentido para ela, né? As questões do cotidiano. E aquilo ali vai se construindo, então, esse processo todo, né, de aquisição da criança. A professora sempre instigando, né, e trazendo outras coisas. E o mais interessante, né, nunca vou falar da grama do vizinho, vou falar da nossa grama, né? O que é que nós orientamos sempre as professoras a estarem fazendo, né? Professoras, deixem tudo mais complexo. Vai trabalhar a sementinha, mas coloca a vida naquilo ali. Traz mais coisa, traz mais novidade. Eles dão conta de entender, de pesquisar, de aprender. Por mais que as crianças não sejam... No mínimo vai gerar curiosidade. Sim, no muito. mínimo. Vai ter que ajudar. Isso. É isso que a gente quer. Então aquilo ali é algo extraordinário, né? A gente não quer mais aquela educação, colou, recorta a cola dentro do quadrinho, né? Pinta agora. Não, isso daí já foi, né? Então a gente quer atividades que tragam Isso era na mesmo. época do Gesser. E que tragam esse desenvolvimento pleno da criança, né? Quanto mais coisas, quanto mais novidade, quanto mais informações, melhor. Eles têm sede de aprender, têm sede de coisas diferentes. E esse é o objetivo da educação infantil, é apresentar o mundo para a criança numa ótica pedagógica. E essa é a função da educação infantil, né? Porque depois vai começar o ensino sistematizado, né? Já tem como ser diferente? Não sabemos ainda, mas vamos falar da educação infantil, porque a educação infantil, nesse sentido, ela é livre. Não é que ela não tenha regras, né? Tem um programa, tem toda uma metodologia, mas a gente consegue viajar mais. Sim. A gente consegue extrapolar os limites, né? E volto a dizer que a nossa feira desse final de semana
vai mostrar justamente isso. O quanto é possível eu fazer diferente. Uma educação de qualidade, uma educação pública, né? A professora tendo vontade de ensinar, as crianças tendo vontade de aprender, as famílias participando, porque esse processo também vai se consolidando ali, porque se a família e a comunidade escolar não quiser, também nada vai dar certo, né? Sem dúvida. Então, respondendo justamente a tua pergunta, é isso. É trazer de primeiro aquilo que a criança vai apresentando, eles vão dando o caminho. E a professora só vai moldando, né, todo esse processo. Ô Gesser, e aí na tua época, a gente tinha o que o Jean falou aqui, a gente tinha algo que era mais pré-moldado por parte da pedagogia, a pedagogia funcionava dessa forma, né? Era algo mais engessado. Hoje em dia, quem dá o caminho são os alunos, as crianças, né? E aí os profissionais vão se moldando aquilo que as crianças procuram, né? A curiosidade das crianças. E aí vem também, por parte desses profissionais que a gente tem que valorizar tanto, a questão do estímulo, de estimular a criança, de trabalhar o lúdico, de atiçar a curiosidade. Isso. Né, os estímulos. Como mudou a educação e, para puxar para o nosso lado também, a gente está falando aqui de escolas públicas. A gente não está falando... Eu comentei sobre o que aconteceu numa escola particular aqui do município, mas a gente vê esse trabalho sendo realizado numa escola pública, uma escola de ensino gratuito aqui do nosso município. E toda vez que a gente traz alguém aqui para falar de educação, são sempre das escolas do nosso município, escolas públicas do nosso município. Então, é ensino de qualidade, estímulo para as nossas crianças de forma gratuita aqui no nosso município. Com certeza, eu acho que é esse o caminho, né? Esses estímulos, como falou o Jean, falou a Silene, falou a Simone também, eu acho que esse momento, essa base, ela tem que ter isso para que daqui a pouco a gente não deixar restrito isso, né, professor? Porque se a gente fala só de algum exemplo, só de alguma atividade, só de alguma, vamos falar de uma unidade curricular ou alguma área específica, a gente limita. E Exato. de repente isso vai ser um reflexo lá na frente. Exato. De repente de um adolescente, né, a idade vai avançando dessa criança, vamos falar assim, e ela vai gerando uma rejeição, de repente, com aquilo também, né? Uhum. E outro ponto que o Rafa tocou, que a gente sempre fala aqui com a nossa educação, e cada semana a gente se surpreende com isso. Eu tive contato, sou suspeito a falar, né? Porque a gente vai verificando esse trabalho. E esse é o nosso papel aqui, divulgar o que vem sendo feito e desmistificar, porque uma época a gente, né, Simone, a gente ouvia falar da educação quando é da rede municipal. Ah, não, mas ele é feito só isso. Exato. Aquele aluno que está ali, ele não tem um potencial porque ele não estudou numa outra escola. E eu acho que hoje a gente equilibrou essa régua. A gente tem uma educação, e fico feliz em falar isso, de qualidade, né? Feito junto com toda a equipe, fez desde o começo lá com, né, vai do prefeito, vai da Fran, que está aqui até trazendo Exato, eu ia falar... um abraço para a Fran, o Rafa depois leu o comentário. Eu vou ler o comentário, mas eu ia falar isso também, porque como eu falei dos pedagogos, dos professores, dos diretores, que tem essa liberdade para trabalhar, a gente tem lá na retaguarda o trabalho da Fran, claro, como secretária municipal de educação, que dá também essa liberdade para que as escolas trabalhem com liberdade. Sim. Né? Então é importante a gente ter esse trabalho da Fran lá à frente da Secretaria Municipal de Educação, porque se a Fran tivesse uma visão mais fechada, mais engessada, a gente estava falando daquela educação lá da época do Gesser que eu falei aqui. Isso né? mesmo. Aquela coisa engessada. Sobrou, né, Gesser? Sobrou. Aquela coisa engessada, aquela coisa retrógrada, que funcionava 20, 30 anos atrás, mas que hoje já não cabe mais. Não, a equipe da Secretaria de Educação é bem importante para a gente poder fazer o nosso trabalho, sabe? Eles são muito abertos, a gente pode ir na Secretaria de Educação, trocar uma ideia com elas, e assim, tudo que a gente, né, passa para elas também, o que a gente vai fazer é sempre muito bem-vindo e elas são sempre nos apoiando. Então, assim, com certeza a Secretaria de Educação também tem uma grande parcela nesses projetos que a gente faz, né? Que às vezes são os projetos mirabolantes, mas no final dá certo. Que ótimo! Né? E é isso que a gente pensa, né? Em fazer sempre o mais. A Bruna, o pessoal todo da Secretaria de Educação. Tem a né? parceria ali também. Tem. Como nós temos uma parceria muito boa na escola,
Que realmente, assim, eu gosto de frisar muito isso, né? Porque a nossa equipe é muito boa, a gente trabalha muito unido. E nós temos também essa oportunidade de ter essa abertura, essa parceria com o pessoal da Secretaria de Educação, né? E assim, a gente vê esse trabalho sendo feito, a receptividade das crianças, a gente traz diversos alunos aqui também, a gente vê as crianças querendo e aceitando e respondendo a esses estímulos, mas a gente também repara na alegria, na satisfação dos professores, dos pedagogos, das diretoras, de todo mundo que está envolvido, não só nas crianças, mas a gente vê em vocês, tipo, que bom que a gente está podendo trabalhar dessa forma. Isso. A gente observa isso também, essa satisfação. Parece que vocês trabalham até com mais alegria, com mais satisfação de vocês quererem fazer algo que antigamente vocês não podiam Querer fazer e poder, né? E poder fazer, Conseguir colocar em prática. Colocar em prática, fazer o que a gente vai fazer esse final de semana, fazer a mini FENARRECO. Exato. Tu estavas falando ali, né, do quadro. Lá no nosso nós não temos muito, né? A professora lá no quadro e Olha a que criança. ótimo. Não tem porque nós também temos educação infantil. Então Aham. nós temos crianças de 6 meses a 6 anos. Mas lá dos 6 meses eles já estão plantando, eles já estão fazendo a receita do bolo, eles já estão... Então, assim, lá... tá entendendo alguma coisa, Simone? No caso, a receita da Cuca, né? Também. A da Cuca da FENARRECO, né? Tá entendendo? De repente, ali, para aquela criança, não faz sentido, mas aos pouquinhos eles vão entrando, né? Eu ia só falar, antes de ler os comentários ali também, tem da Bruna também. Eu vou falar, parece não, mas eu tive lá em loco e está aqui hoje, né? Três representantes aqui de toda a equipe lá do CMI Rio Branco, mandar um abraço lá também, tá o Rick Pereira, o Rafa vai ler um comentário aqui também. Mas eu tive lá em loco, né, Simone? E eu percebi essa alegria realmente em todos os professores, em todos os servidores que estão lá, querendo fazer esse melhor trabalho também. E, obviamente, começa ali com o coordenador, começa depois passando para vocês para ter essa liberdade de fazer aquele projeto e depois sendo o respaldo da secretaria toda, né, de modo geral. Vai lá, Rafa. Recado aqui do Rick Pereira. Hoje está sendo muito bom estar aqui assistindo esse trio maravilhoso, representando a todos do CMEI Rio Branco, que desempenham um lindo trabalho na comunidade do Rio Branco e para a cidade. Legal. Obrigada, Rick. Tem um recado da chefa aqui também, tá? Opa! Ixi. A Fran, que está sempre acompanhando a gente aqui também. Fran, um beijo para você. Um abraço para essa equipe gestora tão competente que hoje representa todos os servidores dessa excelente unidade. Aí tem o recado da Daniela Fischer Zambonetti, maravilhosos. Bruna Bernardes Coelho Pereira. Intencionalidade pedagógica em cada ação. Parabéns à equipe do CMEI Rio Branco, muito bem representada pela equipe gestora. E aí a gente vai notando esse feedback que vocês recebem. Como é que vocês recebem esse feedback? Como é que é essa resposta da comunidade, essa resposta vindo da gestão municipal também, a Fran dando o recado público aqui para vocês. Como é que vocês recebem esse feedback público de tanta gente para vocês, com o trabalho que vocês estão fazendo? Eu acho assim importantíssimo, né? Isso só faz que a gente, né, faz com que a gente tenha mais vontade de trabalhar, né? Sabe que o trabalho está sendo feito, que a gente está fazendo o possível para fazer o melhor sempre, né? E assim, agradecer a Fran, a Bruna, todo esse pessoal. E a gente pensa também assim, dessa forma, eu acho, que quando as professoras, quando as pessoas que estão lá trabalhando conosco, elas também gostam de receber esse feedback, claro. Né, de saber que elas estão fazendo um bom trabalho. Para nós, como equipe gestora, é maravilhoso, né? É maravilhoso receber esse respaldo das meninas lá. Com certeza. Eu acho Fala, Jean. Acho que tem que ser feito, né, Jean? Tem que ser feito esse elogio, tem que ser dado esse retorno para validar que a gente está no caminho, né? Acho que é importantíssimo. Gente, assim, a educação... Penso eu que todos os ramos de trabalho, né? Tanto de serviço público, mas a educação ela é algo que tu realmente precisa brilhar os olhos. Porque se o brilho acabar, não faz mais sentido, sabe? A gente fazendo coisas em casa, você vê aquele caixotinho, você já pensa que ele pode ser transformado. É isso daí. Isso é ser educador, esse é o processo, né?
Então, eu quero agradecer bastante as meninas, né? E é algo assim que não é somente aqui no programa, tá? A gente encontra elas, é uma relação maravilhosa, não é nada de, né, de algo artificial. Não, estou aqui, essa é a realidade mesmo, né? A secretaria sempre nos apoiando, nos orientando, nos recebendo. Então, boa parte desse trabalho, do sucesso desse trabalho, é oriundo disso, né? Assim como a gestão escolar está ali para garantir que a professora faça um bom trabalho, né? Orientando, incentivando, mostrando os caminhos, contribuindo para o processo, a secretaria também está lá nos dando todo esse apoio para que tudo ocorra bem, né? E isso é fruto, então, de muitas mãos. Nós estamos aqui representando, né? É um pequeno grupo, mas representando um grupo muito grande, uma comunidade muito grande. A gente quer agradecer e expressar toda a nossa gratidão, né? Porque senão não valeria a pena. Se a gente está aqui é porque realmente está valendo a pena, está sendo bom para todos nós. Gesser, uma coisa que eu peguei da mensagem do Jean agora é o senso de compartilhamento, o senso de trabalho em conjunto, né? O trabalho em conjunto dos professores, da diretoria, da Secretaria de Educação. O resultado que a gente está acompanhando é o que a gente acompanha toda sexta-feira aqui no Podprefa. Vem cada escola diferente aqui e uma exigência da Fran com a gente é de sempre trazer escolas diferentes aqui para privilegiar todos de maneira igual. Isso é um combinado, que é um acordo que a gente tem com a Fran, né? E que cada escola tem um projeto mais bonito do que o outro, são projetos lindíssimos, mas sempre trabalhados em parceria. A gente vê essa sinergia entre o corpo pedagógico e a diretoria e das escolas com a Secretaria de Educação. Acho que talvez a gente tenha achado aí uma fórmula de sucesso interessante, né? Eu acho que é esse o caminho, né? A gente fala, pegando esse gancho, que 2 pontos, porque vocês fazem um trabalho lá com as crianças, né, de dar essa liberdade, e eu acho que é feito isso em outras centros de educação da rede municipal, a gente sabe disso, a gente trouxe outros projetos aí também de sucesso, que a gente fica feliz assim quando a gente traz para a entrevista e para esse bate-papo, e entender também, como falou lá no começo da nossa entrevista, o Jean falou também, a Simone, a Selene falaram um pouquinho disso, é a comunidade, porque o trabalho que é feito lá, se a Fran passa uma metodologia única para todos os centros de educação, às vezes ela não entende o que é a realidade lá, né, daquela comunidade ou outra, ou gera um padrão diferente. Quando a gente começa a perceber, desde o aluno, né, o Jean tem uma habilidade para trabalhar isso melhor. Poxa, vamos dar ênfase para ele poder se destacar nisso e ampliar isso também. Claro, relevando os outros conceitos. A Simone tem outra habilidade. É mais ou menos esse trabalho que a gente faz, que vocês fazem lá no CEMI Rio Branco, e que é estendido a toda a rede, que a Fran possibilita isso, para gerar esse algo mais personalizado de cada comunidade, valorizar isso também, né? Eu acho até em algumas falas da Fran, quando a gente tem reunião, né? Ela diz que quem conhece a comunidade somos nós. Isso. Então, nós vamos saber como trabalhar com essa comunidade. Ela está ali, elas estão ali para dar o respaldo, para o que a gente precisar. Mas nós conhecemos como ninguém a nossa comunidade, né? Então, por isso que eu acho que o trabalho tá parecendo que o programa hoje tá focado na Fran. Não é por aí, mas outra coisa que a Fran fala também, que eu acho que tem esse facilitador, a Fran sempre diz o seguinte: eu sou professora, eu estou secretária de educação, mas ela não larga nunca a base de professora que ela tem. E acho que é por isso que ela entende essa questão de vocês estarem próximos da comunidade, de vocês saberem o que a comunidade de vocês espera de vocês dentro de uma escola. Né? Então, acho que esse entendimento ajuda também, né? Eu acho que é por isso que eu também tenho um certo carinho pela Fran, pelo modo dela ser. Sempre humilde, né? Sim. Sempre humilde. Solícita. Ela bem inteligente, eu acho, assim, bem... E ela está sempre humilde, sabe de onde que ela veio, sabe conversar com as pessoas. E a mesma coisa é o que eu digo assim, ó. Eu também estou agora no CEMEI como coordenadora, mas não é por isso que eu vou estar lá, vamos supor, com as professoras e dando ordens, mandando. Não é assim que a gente se comunica lá. Unilateral, né? Eu acho que tem que ser em conjunto, isso que tem né? que ser. É por isso que o CEMEI Rio Branco, ele tem tanto essa parceria. Porque a gente jamais chega com um professor, isso daqui não dá para ser assim. É sempre numa conversa igual. Sempre. Então, a gente procura trabalhar dessa forma e é assim que a gente está
né, se desenvolvendo bem lá e o pessoal sempre pegando junto. Essa é a a diferença. forma da gente se tratar e conversar. É tudo no mesmo caminho, porque o objetivo nosso é um só. É um bem comum. É o bem comum da nossa criança. Então, não importa se eu estou na coordenação, se eu estou lá na limpeza, é todos juntos pelo bem comum que é a nossa criança. É assim que a gente trabalha. É por isso que tem essa união. Essa é a diferença entre chefe é aquele que manda, que ordena, e líder. Líder, né? Né? É isso. Essa é a diferença. O caminho de liderar, ele é mais difícil porque ele espera uma outra voz vindo até você também. O chefe não. O chefe não ouve, o chefe não enxerga, ele apenas segue Ordena. um né? único Ordena. caminho. Né? E para fechar, eu acho, com esse comentário da Silene, como a gente gosta muito de analogia relacionada ao futebol, e eu acho que isso faz sentido para a vida, né? Quando a gente entende qual é o nosso papel naquele time, naquela equipe, seja se a gente é uma posição, pode ser no vôlei, pode ser um atacante no vôlei, né? Ou enfim, um levantador, ou no time de futebol, que a gente vai ter de repente o zagueiro, o goleiro, cada um entendendo com respeito à sua área, vamos falar assim, Sim. mas que vai colaborar num modo geral, a gente vai construir um mundo melhor. Eu acho que é esse o caminho, né, Rafa? É por aí. Esse fim de semana tem evento. Temos eventos. Então, pra gente encerrar, dá Hoje- aquela divulgada boa no evento também. Hoje, então, das 17 às 20, teremos a nossa mostra de trabalho e a feirinha do Semeio Rio Branco. E amanhã, das 9 às 16. Coisa boa. Isso. Lá na Vocês escola. estão super convidados para dar uma passadinha lá Vamos e tentar. comprar uns produtos da nossa feirinha, que é tudo muito gostoso, tudo muito feito com muito amor. A gente não tem a menor dúvida disso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui no Podprefa. Parabéns pelo trabalho realizado lá no Semeio Rio Branco. E quando estiverem disponíveis, voltem sempre. Certo. Nós que agradecemos, né? Muito obrigada. Agradeço de coração. E agradecemos também a nossa equipe, né? Que é uma equipe maravilhosa, né? Porque a gente sempre fala nas reuniões, né? Que sem a merendeira a gente não consegue trabalhar, É sem a verdade. servente que limpa a gente não consegue, sem a monitora não consegue. Então, assim, é um conjunto, como a gente falou aqui durante toda a entrevista, né? Então, um abraço grande para nossas meninas e meninos lá da Semeio Rio Branco, para a comunidade, para os pais, para as famílias, que também fazem parte e são muito importantes, né? Claro. Porque sem eles também a gente não faria esse trabalho tão gostoso, né? Maravilha. Gente, muito obrigado, Jean. Obrigado. Silene, obrigado. Gesser, vambora? Sextou? É isso aí. Bora. Festou? Sextou. Então vambora. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Podprefa. A gente quer agradecer muito a audiência e a paciência de todos vocês. A gente encontra sexta-feira que vem. Até lá. Um bom fim de semana a todos.